Repete comigo assim, vamos à palavra, porque é o que mais importa agora. Repete comigo: o lamento de Deus. Pergunta para quem está do seu lado aí: Deus se lamenta? Eu vou mostrar para vocês hoje, sim, Deus se lamenta. Há algo que faz Deus lamentar, e às vezes lamentar muito. E Ele não faz isso por causa dele, mas o lamento de Deus, ele está diretamente ligado à sua vida, está diretamente ligado à sua família, está diretamente ligado às suas escolhas. No mês de outubro, preste atenção nisso, nós vamos ter aqui um mês profético. O Espírito Santo me disse que outubro será um mês profético, onde a palavra profética vai ser liberada com força, com força. Mas para que nós cheguemos bem para receber as palavras do mês de outubro, é preciso que uma base seja construída, é preciso que um alicerce seja construído, é preciso que as nossas bases estejam consolidadas. E essa base sempre é a palavra, porque senão nós não vamos conseguir usufruir da palavra profética que Deus vai liberar sobre nós, sobretudo no mês de outubro. O que vai ser? Não sei, mas Deus vai fazer coisas extraordinárias. Mas enquanto estamos em setembro, nós vamos trabalhar a base. Então, como eu já tenho dito para vocês, Deus tem um método, e o método de Deus, eu já passei isso a limpo. Todas essas palavras estão lá no canal do YouTube. Se você ainda não me segue, por favor, Fernando Betel, YouTube Fernando Souza, siga lá, tem as palavras dessa última sequência. Então eu falei ali, passando a limpo, eu falei o método de Deus, e hoje eu estou dizendo o lamento de Deus, porque o método não muda. Deus sempre continua agindo e trabalhando no padrão dele, no método dele, aonde ele libera sementes. E eu disse para vocês que as sementes são palavras. Então toda palavra de Deus é uma semente. Então ele semeia. Esse é o método. Ele vai semear a palavra. E quando essa palavra alcança um solo fértil, um coração bom, um solo fértil, ela vai prosperar. Sabe? A gente não precisa plantar e ficar olhando. Cresce, cresce, cresce. Não, o próprio solo, a própria semente, a própria natureza de Deus faz com que a semente cresça na sua vida. Primeiro o talo, depois a espiga, e depois o grão cheio na espiga. Esse é o método de Deus. E qual é o lamento de Deus? O lamento de Deus é todas as vezes que Ele libera uma palavra sobre a vida de alguém, e essa palavra não é recebida como solo bom, como coração fértil e solo fértil. E aí Deus se lamenta muito sobre isso. Por quê? Porque a vontade de Deus é abençoar você. E como Deus me abençoa? Através da palavra. O método eu já ensinei. O método não muda. Ele libera a palavra, você recebe a palavra. Essa palavra é uma semente, ela brota no seu coração e ela vai produzir uma grande colheita, a 30, a 60 e até 100 por cada semente. Quem entende diz amém. Então, querido, é muito importante ouvir, e por isso a gente sabe que a fé, ela vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Ouvir a opinião dos outros. Com todo respeito à opinião dos outros, cada um tem a sua, mas nós precisamos ouvir Deus falar. Deus fala através da sua palavra. Deus fala através da pregação da palavra. E também não é de qualquer pregação, é da pregação da palavra da graça, do favor. Lá em Romanos diz que se nós tivermos essa graça, se nós ouvirmos, nós vamos receber abundante graça da parte de Deus. Olha só, isso é uma semente. Abundante graça, repete. Diga mais, o dom da justiça. Mais o quê? Quem recebe abundante graça e o dom da justiça, que são sementes, sabe o que vai colher? O versículo termina dizendo assim: reinarão em vida. Quem reina em vida? Quem recebe abundante graça e o dom da justiça, que são sementes. São sementes que são liberadas, mas é preciso que o nosso coração seja uma terra boa, e ela vai crescer, vai prosperar. Deus vai fazer isso acontecer na sua vida, e a gente sabe que Deus é Deus, Ele não pode mentir. Ele fará com que cada uma das suas promessas se concretizem, se consolidem na sua vida. E a sua parte? Crer. Repete comigo: eu preciso crer. Então o lamento de Deus, ele está intimamente ligado ao povo não escutar a sua voz, não dar ouvidos. Não é que não escute, porque até os surdos Jesus curava.
mas escutar e não dar ouvidos, não levar em consideração, não considerar a possibilidade, não entender que Deus age no sobrenatural. Deus não age simplesmente no natural, na força do seu braço. Deus não age na sua grande capacidade, mas Ele age no poder dEle. E assim o Espírito Santo, lá em Zacarias capítulo 4, ele diz: não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. É um fluir de Deus. Então hoje aqui nessa noite uma base está sendo consolidada, palavras estão sendo liberadas, e à medida que você recebe, sabe, uma semente ela não nasce, ela não brota de um dia para o outro. Às vezes ela demora dias, às vezes semanas, às vezes meses, às vezes anos. O pastor Isaías contou um exemplo dele. Ele fez uma semente 3 anos atrás, quando nós entramos aqui, e essa semente ela foi prosperando, foi dando espiga, foi dando grão, e hoje está aí. E ela vai continuar, porque quanto mais você planta, quanto mais você colhe, quanto mais você recebe, quanto mais Deus abençoa a sua vida. Eu queria basear essa palavra hoje para a gente dar sequência lá no livro de Salmos, né? Salmos tem uma leitura que é maravilhosa, e eu vou falar hoje, durante alguns minutos aqui, sobre o Salmo de número 81. E assim, o método de Deus, repete comigo isso: o método de Deus permanece. Então, Salmo 81, versículo 8, eu vou ler aqui na nova tradução, na linguagem de hoje, para ficar mais fácil, né, de uma compreensão mais fácil. Diz assim: meu povo. Deus está falando com quem? Deus está falando com quem? Está falando comigo. Quem é o povo de Deus hoje? E sou eu, né? Então, meu povo, naquela época que o Salmo foi escrito pela família de Asaf, ele falava para o povo de Israel. Hoje essa palavra é direcionada a nós. Então diga: meu povo, escute os meus conselhos. Qual é a palavra de Deus? Vamos repetir? Escute os meus conselhos. Vira para quem está do seu lado e consolida isso. Meu irmão, diz aí, minha irmã, minha esposa, meu amigo, escute os meus conselhos. Escute os meus conselhos. E Deus continua falando no Salmo 81, e ele diz assim: ó Israel, ó meu povo, como eu gostaria que você me ouvisse. Não te soa como um lamento? Parece um pai falando para o filho quando se rebela e toma uma atitude que não deveria tomar, e o pai volta para o filho e diz assim: ai meu filho, eu avisei tanto, eu tanto pedi para você não fazer isso, olha aí o resultado, olha aí a consequência. Isso quando o pai não é obrigado a se debruçar em cima de um caixão para dizer algo para alguém que já não existe. Por quê? Porque não teve condição de ouvir um conselho. Então Deus está se lamentando diante do povo e está dizendo: como eu gostaria que você me ouvisse, simplesmente que você me escutasse, simplesmente que você desse atenção à minha palavra. Ora bolas, a gente dá atenção às fake news nas redes sociais, vive no Instagram o dia inteiro, mandando mensagem no Facebook, postando bobagem no Twitter e lendo outras tantas, vendo as tolices que pessoas que se dizem importantes falam por aí, mas não tem tempo, não tem determinação para ouvir uma palavra de Deus. Outro dia eu falei, o Espírito Santo me disse aqui: não adianta você aqui pular e glorificar, isso é importante, mas você tem que levar com você lá fora. Ser crente aqui é mole. Você tem que demonstrar essa fé, esse ouvir da palavra é lá fora, é no dia a dia, é quando o negócio não dá certo, é quando aborrece, é quando a enfermidade quer bater na sua porta, é quando alguém está gritando contigo. É ali que você precisa manifestar o poder e a glória de Deus. E o lamento está todo ligado aí: meu povo, não me escuta, ouça os meus conselhos. Ah, como eu gostaria que você me ouvisse. Esse alerta está o tempo todo, Deus está declarando isso o tempo todo. Você sabe, a moeda do céu é a moeda do céu é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé se desenvolve, obviamente, pela pregação da palavra. Sabe, a pregação da palavra ela é muito importante.
É porque Deus ali, Ele se ocupa, Deus sempre se ocupou em mandar pregadores, em mandar profetas, em usar pessoas. No Antigo Testamento eram profetas que falavam em nome de Deus. No Novo Testamento tem pregadores, tem pastores, tem evangelistas, tem mestres, tem profetas também, tem apóstolos. Tudo para que a pregação da palavra não pare, porque cada palavra liberada, ela, se prosperar na sua vida, a sua história muda. Por isso Deus não muda o método, insiste. E o que o inimigo faz? Costuma fazer com que você se distraia com muitos sons, com muito barulho, com muita conversa fiada, para que você não dê o devido respeito, a devida honra e a devida atenção à palavra de Deus. No livro de Mateus, no capítulo 23, do versículo 37 em diante, tem um texto emblemático de Jesus. Jesus está sentado no Monte das Oliveiras e ele está cumprindo ali uma palavra profética. Aliás, hoje de manhã eu ministrei aqui no curso de maturidade e eu usei parte dessa palavra para ilustrar para eles. Sabe, Jesus está sentado no Monte das Oliveiras e ele vai cumprir uma palavra profética que foi liberada lá no passado, no Antigo Testamento, pelo profeta, e um dia foi uma semente, mas ali estava se concretizando em uma colheita, e ele olha para Israel, olha para Jerusalém e diz assim: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhe são enviados. Para que Deus enviava um profeta? Repete comigo: para pregar a palavra. Mas o que o povo faz com quem prega a palavra? Rejeita, mata uns, apedreja outros, manda prender outros. E Jesus olha para a cidade se lamentando, e ele diz assim: quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. O que Jesus está fazendo? Lamentando. O que ele queria fazer? Abençoar. O que Deus fez? Mandou profeta, mandou pregador, mandou apóstolo, mandou evangelista, e as pessoas não querem ouvir. Não é à toa que o apóstolo Paulo disse que nos últimos tempos as pessoas elas elegeriam deuses segundo a sua própria vontade, fechariam os ouvidos para as verdades do evangelho e criariam deuses segundo o seu próprio desejo, o seu próprio coração. Irmão, amigo, meu querido, nessa noite Deus não fala o que agrada ao seu coração. Ele libera uma palavra que é uma semente que muda a sua vida, porque aqueles que liberam coisas que agradam ao seu coração, eles vão levar você para o caminho da morte. Aliás, Provérbios fala isso na sua sabedoria, Provérbios 14:12. Há caminho que ao homem parece direito, parece bom, parece agradável, mas esses caminhos, o final deles são os caminhos da morte. E Deus envia, não faz, não anda desse jeito, muda o seu caminho, recebe essa palavra, ouça o que Deus está dizendo, e apedreja um, mata outro, rejeita todos eles. E Jesus diz: quantas vezes eu quis ajuntar os seus filhos como uma galinha junta os seus pintinhos e vocês não quiseram. O versículo 38 diz assim: eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes afirmo que desde agora não me verão mais, até que venham a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Sabe, alguns dias depois, algum tempo depois, Jesus monta num jumentinho e entra em Jerusalém, pela porta dourada, e ali jogam ramos de palmeiras e mantos e começam a gritar: hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. E ele montado num jumentinho para cumprir a profecia. Mas o que Israel fez com o próprio filho? Interessante. Primeiro profeta, depois evangelista, depois não sei quem, por fim Deus manda o próprio filho, e nem mesmo a palavra do filho as pessoas recebem, e Deus se lamenta, porque dias depois dessa palavra, Jesus ele é crucificado pelas próprias pessoas, entregue à morte pelos próprios religiosos da sua época. Diz misericórdia. A palavra de Deus ela não volta vazia, e ela é uma semente que está sendo lançada, e a atitude que você demonstra sobre a palavra é que vai determinar o seu sucesso ou o seu fracasso. Mas a semente está lá, a semente ela está perto de você, ela está no seu coração. Cabe a você permitir que ela cresça. Como é que eu permito que ela cresça? É só ouvir e considerar, não precisa fazer mais nada. Ouça e considere, Deus vai fazer a obra na sua vida. Você crê? Diz amém? Sabe, a promessa de Deus é o próprio alimento de Deus para você. O versículo 10 do Salmo 81 diz assim: eu sou o Senhor, o Deus de vocês,
sou aquele que os tirou da terra do Egito. Abram a boca e eu os alimentarei. Eu acho essa palavra bastante maravilhosa. Primeiro pela forma, né? Hoje a gente gosta de cantar, de louvar, de declarar, pregadores gostam de falar, acha que isso é bacana, que é bonito, que é imponente. O Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Senhor dos céus, o grande Criador. E aí usam os nomes Elohim, às vezes nem sabe o que significa, e eles falam El Shaddai, El Elyon, e chamam o Senhor de Yahvé, e começam a falar dos nomes de Deus com os quais ele se revelou no Novo Testamento, no Antigo Testamento. Mas Deus ali, quando chega para o seu povo, ele diz assim: eu sou esse Senhor, o Deus que se relaciona com vocês, eu sou o Deus de vocês. O que Deus está dizendo? Ele não está lá distante, ele não está longe, ele está perto, ele está preocupado, ele está interessado na sua questão, na sua vida, na sua crise. Ele não é um Deus distante, é disso que ele está falando. Ele não é o Senhor Todo-Poderoso, apesar de o ser. Hoje, sobretudo no Novo Testamento, a forma como Deus quer ser chamado é de Pai, e não do poderoso Senhor distante. Eu me lembro que às vezes minha mãe botava um terror em cima do meu pai: ó, seu pai chegou, hein? E eu ficava com medo quando era criança: meu pai chegou. É que tolice. Que tolice. O pai não quer estar distante dos filhos, o pai quer estar próximo dos filhos. Então o Senhor está dizendo exatamente isso: eu sou o Senhor, eu estou perto de vocês, eu sou aquele que tirou você. Olha só a história que ele conta. Você sabe que o Egito, ela tem uma simbologia em cima do nome, né, do Egito. O Egito simboliza a terra do pecado. O povo de Israel foi escravizado no Egito, e um dia Deus, através de Moisés, tira o povo do Egito, passa pelo deserto até levar a terra da promessa. Isso foi físico na época do povo, hoje para nós é espiritual. Um dia Deus tirou você do Egito, e quando nós declaramos isso é porque você viveu uma vida de pecado, de sofrimento. Você esteve longe de Deus em algum momento da sua história. Não importando se você é jovem ou velho, você longe esteve, e Deus tirou você de lá. Ele te resgatou, Ele te redimiu, Ele trouxe você para perto dele. Então o que Ele está fazendo? Ele diz: eu sempre estive perto. Um dia eu tirei você do Egito. Cada um de nós tem uma experiência de Egito, cada um de nós tem uma experiência de morte, de vida longe de Deus. Mas o que todos nós temos em comum é que um dia Ele nos tirou de lá e nos trouxe para cá. Hoje nós vivemos na presença dEle, perto dEle. É dessa forma que Ele quer ser conhecido, é dessa forma que Ele quer ser reconhecido, é dessa forma que Ele quer se relacionar com você. Então Ele nos tirou da terra do Egito, e aí Ele me deu uma visão em cima desse texto e disse assim como o passarinho no ninho. Já viu um passarinho no ninho? Quando a mãe chega e traz a minhoca, e o passarinho, ele é pequenininho, mas ele abre um bico enorme. E Jesus, o Deus Pai, Ele está dizendo: abram a boca e eu os alimentarei. O que Deus quer fazer conosco? Alimentar. Vire para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: o Pai quer alimentar o Filho. Mas o filho parece aquele bebê que está no... Como é que é o nome daquele comedouro, que tinha um banquinho que bota parece cadeira de escola, que tem a mesinha em cima, aí bota o pratinho ali, e o filho com o pratinho pega e faz assim, joga para fora. Aí com toda a paciência bota de novo, ele empurra para lá. Aí pega a colherzinha e bota naquela gororoba nojenta. Porque vou te contar, as mães têm uma capacidade de fazer umas... Elas não comem, né? Mas quer empurrar aquilo no filho, né? Aí olha a boquinha. Empurra aquele negócio para dentro. Mas papinha não sei do que. Não sei mesmo. Nunca provei. Acho que quando era criança, né? E não lembro. Não quero lembrar das coisas ruins. É melhor lembrar do hambúrguer, da batata frita e da Coca-Cola. Embora seja ruim também. Mas pelo menos é gostoso. Deus quer alimentar você. Qual é o alimento? Qual é a sua necessidade? Ei,
Qual é a sua necessidade? Deus quer suprir a sua necessidade. Então ele está dizendo: eu quero ser reconhecido como pai, eu quero ser reconhecido como quem está perto. Abra uma boca, mostra para mim a sua necessidade, que eu vou encher você daquilo que você precisa. Eu vou botar dentro de você aquilo que você necessita. Eu quero te abençoar, mas para que isso aconteça, tem um método. É um caminho, é um método. Eu expliquei para você. O método de Deus é você ouvir a palavra e você crer nessa palavra que foi liberada sobre a sua vida. E Deus está dizendo: como eu queria que você abrisse a boca. Tássio, abre a boquinha, meu filho, que eu vou encher você. Todas as suas necessidades lhe serão supridas se você simplesmente acreditar naquilo que eu estou dizendo. O profeta Isaías fala sobre isso. Se quiserdes, e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas a gente diz aleluia aqui, pula da glória a Deus, mas quando chega no dia a dia, a gente não lembra de nada disso. No final a gente quer agir na nossa força, a gente quer vingança, a gente quer fazer justiça, a gente quer fazer aquilo que dá na telha, e a semente ela é perdida, ela é sufocada, e a palavra se perde na nossa vida. Quantas vezes a gente volta para o final da fila, porque a gente não consegue reter a palavra profética, a gente não consegue reter a palavra que Deus está liberando sobre a nossa vida. Abra uma boca e eu os alimentarei. Essa é uma promessa. Vamos repetir essa promessa? Abra a boca e eu os alimentarei. Quando Deus manda abrir a sua boca, vamos pensar um pouquinho mais nisso. É porque Ele quer satisfazer todas, eu disse, as suas necessidades, até vocês se fartarem. Então abra a boca. Aqueles que estão enfermos, abra a boca e eu os curarei. Aqueles que estão com dificuldades financeiras, abram a boca e eu os prosperarei. Aqueles que estão perdidos, sem salvação, sem Deus nesse mundo, abram a boca e eu os salvarei. E aqueles que estão agitados, ansiosos de um lado para o outro, abram a boca e eu os farei descansar. Deus quer satisfazer a sua necessidade. Por isso a palavra é sempre: abram a boca, porque eu vou abençoar a sua vida. Esse é o método de Deus. Você ouve, você crê, e Deus faz a obra acontecer na sua vida. A semente lançada, primeiro o talo, depois a espiga e finalmente o grão cheio na espiga. Observe uma ilustração que Jesus deu e eu queria compartilhar. Mateus capítulo 7, versículos de 24 a 27 diz assim: Mateus 7, de 24 a 27: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras, o que faz? Não muda, né? Todo aquele que ouve o quê? Então todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. A prudência do homem está em construir a casa sobre a rocha, ou a prudência do homem está em ouvir a palavra e praticar? Porque quem ouve a palavra e pratica, a consequência disso é construir a casa sobre a rocha. Esse é o nosso Deus, essa é a palavra é uma semente. Jesus está me ensinando: se você é prudente, ouça a minha palavra e construa, edifique sobre a rocha da própria palavra, a rocha da fé, a rocha do próprio Cristo. Ali é o lugar da edificação, ali é o lugar da construção, ali é o lugar onde Deus abençoa, onde Ele manda abrir a boca e alimenta aqueles que são dele. Lá da tirada do Egito, Deus deu água quando não tinha água, Deus deu carne quando não tinha carne, Deus deu pão quando não tinha pão. E Ele mostra o poder dele a todo instante, a todo momento. Eu estava ouvindo um testemunho de um período de fome, de grande fome na China, quando o missionário chegou lá e foi pregar o evangelho, e começou a ter um período difícil de seca, e a fome se instaurou naquele lugar, no lugarejo onde eles estavam, e não tinha recursos, não tinha comida, e ele pregava o evangelho. Muitas pessoas se converteram, e quando a fome começou a aumentar, foram até ele e disseram: o que o Senhor pode fazer? O que Deus pode fazer por nós? Nós estamos morrendo de fome. E ele pensou em ligar para a companhia missionária que o tinha enviado e pedir recurso.
de ligar para algum conhecido num país rico e pedir dinheiro. Não, ele se agarrou à palavra. Ele disse assim: olha, eu não posso fazer nada, mas a palavra de Deus diz que Deus alimentou o povo de Israel no meio do deserto e deu pão para mais de 3 milhões de pessoas. Vamos orar, Deus vai nos atender. E eles começaram a orar e faziam um ciclo de oração, e clamavam, e no final de um período em que essa semente maturou, e foram 40 dias, o tempo começou a virar, em todo lugar a seca, mas Deus derramou uma chuva contundente sobre aquele povo, sobre aquela terra e sobre aquele lugar. Deus mandou a chuva, choveu por acaso. Tudo bem, se você tem uma mente natural e acredita nisso, você pode até achar que choveu por acaso. Mas depois da tempestade, os nativos daquela aldeia, daquele lugar, foram olhar nos campos e descobriram um montão de galhos e de árvores, fazendo uma grande montanha, algo do tamanho da altura desse prédio. E quando eles começaram a tirar de um lado, tirar do outro, tirar do outro, tirar de um lado, o que tinha embaixo? Um monte de trigo colhido e separado. A palavra é uma semente, e quando se crê na palavra, Deus faz o milagre acontecer. Esse é o método dele. E se a gente não vê mais milagres nas nossas vidas hoje, se a gente não vê um milagre acontecendo na nossa casa, na célula, na igreja, é porque a gente não está acreditando o suficiente. A gente está querendo trabalhar na força do braço e está crendo de menos naquilo que Deus quer fazer. Então, a quem assemelharei? Aquele que ouve a palavra, ao homem prudente, aquele que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construído sobre a rocha. A rocha é a palavra. Quando você constrói a sua vida e edifica a sua vida sobre a promessa, quando você constrói e edifica a sua vida sobre a palavra, não há chance disso cair. Mas ele continua nessa ilustração, nessa parábola, e diz, versículo 26, e todo aquele que ouve essas palavras e não as pratica, eu o compararei, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Por isso, o milagre não está em construir a casa sobre a rocha, mas está em considerar a palavra que está sendo pregada. Quem considera, constrói e edifica sobre a rocha. Quem despreza a palavra é insensato e acaba construindo a sua vida sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Uma verdade escondida em um princípio: a tempestade, quando vem, ela bate na casa de todo mundo. O vento, quando venta forte, a chuva, quando cai pesada, ela vai chover, vai ventar e vai bater com força na casa de justos e na casa de ímpios. Qual a diferença? A diferença é que a casa do justo, ela vai permanecer, e a casa do ímpio, ela vai ser destruída. Você vê casas destruídas, famílias destruídas, fortunas perdidas, empresas falidas todos os dias, porque quando veio a tempestade, quando veio o problema, quando veio a crise, eles não conseguiram ficar de pé. Mas um homem prudente, quantos são prudentes aqui? Sabe, a gente tem que olhar para essa palavra e olhar para as nossas vidas e começar a fazer pergunta. Será que eu sou um insensato ou sou um prudente? Pergunta para quem está do seu lado: você é prudente ou insensato? Quando você constrói sobre as incertezas, as opiniões alheias, você está muito perto da derrota, você é um insensato. Mas quando você estabelece sobre a palavra de Deus, sobre a prudência, você é prudente, você está estabelecendo sobre a rocha. Quando a tempestade vier, vai bater com força, vai bater firme. Mas eu sou crente, a tempestade vai vir, irmão, a tempestade vem sobre todo mundo. A diferença é que você não cai, a diferença é que você não é derrotado, a sua casa não vai cair, a sua família não vai ser destruída, você vai permanecer, porque você construiu sobre a rocha. É a palavra, é a promessa. Você está firme, você vai prevalecer, e no dia mau você vai ficar de pé. Quantos estão de pé aqui? Quantos são prudentes? Quantos são prudentes e creem na palavra? Ao invés de construir, de edificar
vida, das circunstâncias, estão edificando sobre a palavra de Deus. Edifica a sua família sobre a palavra. Crie os seus filhos debaixo da palavra. Construa a sua empresa, o seu negócio, a sua carreira em cima da palavra. Deus não vai te abandonar. Eu não costumo falar de finanças quando eu estou pregando, porque os pastores falam disso o tempo todo e eles estão dando semente para vocês. E hoje, ontem eu estava pensando, o Espírito Santo falou comigo, sabe por que as pessoas não prosperam? E eu disse, não sei. Ele disse, é porque não tem fé. Falta fé neles. Toda semana a palavra é liberada e as pessoas não acreditam na palavra, preferem acreditar na circunstância, preferem acreditar no problema, preferem acreditar na dificuldade. Quem não é fiel no pouco, nunca vai ser fiel no muito. Nunca conta com a bênção de Deus. Conta com a sua própria sorte, com a sua própria capacidade, com a sua própria determinação. Isso é bacana? É, mas Deus quer fazer muito mais por você. Ah, se o meu povo me escutasse, se ouvirdes, se quiser ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. Abra a boca que eu te alimentarei. Abre a boca que eu vou suprir a sua necessidade. Abre a sua boca que eu vou abençoar você. E eu volto a perguntar, de que bênção você precisa? Qual é a sua necessidade? Você necessita de algo? Abra a sua boca e creia. Receba a palavra. Deus vai suprir cada uma dessas suas necessidades através da promessa e das sementes que são lançadas. Diga, eu creio. Repete comigo então, grande colheita. Para ter grande colheita precisa de quê? Precisa de muita semente, né? Precisa ter semente semeada e precisa ter terra boa. Mas grande colheita para os que agem em fé. Sabe, existe um abismo entre dizer que você crê e você agir em fé. Porque dizer que crê, todo mundo diz. Quantos creem na palavra? Digam amém. Não que isso não seja importante, você está declarando aquilo que você espera. Mas quando a tempestade vem, aí é que nós vamos saber quem de fato confia, quem de fato está estabelecido na rocha e quem vai ser sustentado. A fé, queridos, ela é acompanhada de ação, porque a fé sem obras ela é morta. A fé sempre vai ser acompanhada de uma ação, de uma atitude de fé. É preciso que você tenha uma atitude de fé. O pastor Isaías falou, você coloca o pé e Deus vai colocar o... Pedro um dia colocou o pé fora do barco e Deus colocou um chão firme. Jesus colocou um chão firme para ele não afundar. Isso é caminhar em fé. Sabe, sem fé é impossível agradar a Deus, porque Deus quer que aqueles que se aproximam dele creiam. Tudo está ligado à fé. Creiam que ele é galardoador daqueles que o buscam. E aí Hebreus 11 começa a falar da galeria dos heróis da fé. E quando ele diz isso, sem fé é impossível agradar a Deus, ele diz, pela fé Noé construiu a arca, pela fé Abraão largou os seus parentes, pela fé Moisés, pela fé Isaías, pela fé Eliseu, pela fé José, pela fé eles agiram em fé, tomaram uma atitude de fé, creram e agiram em cima daquilo que eles criam, porque eles criam na palavra de Deus. Vamos aos versículos 11 a 13 do Salmo 81. E diz assim, mas o meu povo não quis me ouvir. O que a gente acabou de ler no versículo 10? Abre a boca e eu te alimentarei. Mas no versículo 11 ele diz assim, o meu povo não quis me ouvir, Israel não me obedeceu. Ou seja, o povo não escutou? Escutou. Todos aqui escutam. E cada vez mais pessoas virão aqui escutar a palavra. A diferença do milagre, do romper, pastor Jefferson, está justamente no crer e agir em cima daquilo que a gente ouve e daquilo que a gente crê. Aí você rompe. Mas o que Deus está dizendo, o meu povo não abriu a boca para receber. Ao contrário, o meu povo não quis me ouvir. Escutou, mas não considerou. Escutou, mas não obedeceu. Não teve uma atitude de fé. E o que Deus faz quando alguém se comporta dessa maneira? Portanto, eu deixei que eles andassem nos seus caminhos. Caminhos de, o que está escrito ali? Teimosia. O que é teimosia?
Cadê uma mãe que entende perfeitamente disso? O que é um filho teimoso, pastora Lívia? Teimoso. Você diz uma coisa e ele faz aquilo que ele quer. Deus é pai. O que Deus está dizendo ali? Portanto, eu deixei que eles andassem aonde? Nos seus caminhos de teimosia, e que fizessem o quê? O que queriam. Deus não vai mudar a sua jornada. A gente tem muito problema de cabeça. É por isso que em Romanos 12 Paulo diz assim: apresentai o vosso culto racional. Apresentar um culto racional, o pessoal dizia, fazer um culto com razão, um culto sem emoção. Culto sem emoção? Eu não sei se um culto pode ser chato, mas um culto sem emoção é chato. Nós somos emocionais, nós queremos gritar, pular. Pelo menos aqui em Betel a gente quer vibrar. Entregar para Deus um culto racional não é entregar para Deus um culto fruto da razão. Entregar um culto racional é você pegar a sua razão, junta a mão assim. A sua razão está aí dentro da sua mão. O que é a razão? Tem gente que gosta muito de ter razão. Eu estou vendo umas pessoas que não conseguem juntar a mão. Faz assim, ó. Porque é muita razão. Tem muita razão. É você pegar toda essa razão. Cuidado com quem está do seu lado. Pegar essa razão e entregar para Deus. Apresenta para Ele o seu culto racional. E aí ele continua dizendo: não vos conformeis com esse mundo. O mundo quer fazer você racionalizar. Não vos conformeis com esse mundo. Não tome a forma do mundo. Porque quando nós tomamos a forma do mundo, nós perdemos o quê? O versículo conclui lá em Romanos 12, 2: a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é que você creia. É que você creia. Não é que você raciocine. Eu não estou dizendo que você vai ser um alienado e não vai raciocinar. Mas quando o médico chega para alguém e diz assim: olha, não tem mais jeito, só um milagre, o que a pessoa faz? Corre para pedir oração na igreja por um milagre. E às vezes é tarde demais. Às vezes é tarde demais. Não que Deus não possa fazer um milagre, mas se tivesse crido antes, não teria nem chegado na situação onde chegou. Do desemprego, da falência, da destruição da família, no estado terminal, no hospital. Não precisava ter chegado naquela situação, mas quer seguir a razão. A razão diz assim, a ciência diz assim. Sabe, a ciência não anula a fé. A ciência, ela confirma a fé. A ciência descobriu outro dia que a Terra era redonda. 700 anos antes, Isaías já estava dizendo lá na Bíblia que Deus está sentado sobre o globo da Terra. A ciência só vai descobrindo o que Deus fez. As obras da criação são descortinadas na ciência. A ciência, o cientista, ele descobre alguma coisa extraordinária, mas foi Deus que deu a sabedoria para ele descobrir. As pessoas não querem saber disso. Então pega o seu culto racional, a sua razão, e entrega para Ele. Deixa essa teimosia, deixa de querer fazer as coisas do seu jeito. Quantas vezes você já não precisa levantar a mão e nem se manifestar, por favor, mas quantas vezes você tentou fazer as coisas do seu jeito e quebrou a cara, para não dizer coisa pior? Desiste. 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 Entrega o teu caminho ao, confia, deixa de fazer. Mas eu não vou fazer nada. Vai. Você vai agir em fé. Em cima da palavra que Deus liberar sobre a sua vida, você vai agir em fé. É maravilhoso. Bom, eu ia contar uma história, mas o tempo não permite, né? Então assim, eu deixei que eles andassem nos seus caminhos de teimosia, e que eles fizessem o que eles queriam. Irmão, tu vai sair daqui e vai fazer o que você quiser. Deus não vai impedir você. Tem gente que se joga da ponte, que se droga, que bebe. Deus não vai impedir.
Deus, muda a minha vida. Eu falei que o problema é a cabeça, né? De vez em quando eu oro para o Espírito Santo assim: Espírito Santo, me ajuda a mudar a minha mente. E o Espírito Santo diz: eu não mudo a mente de ninguém, a mente é você que vai trabalhar ela. Eu digo: eu sei, não é para você mudar, é me ajuda a pensar nas coisas que são do alto, levando todo o pensamento cativo aos pés de Cristo, o pensamento de Cristo. E eu disse: Espírito Santo, você pode não querer mudar a minha mente, porque essa é uma função minha, mas a palavra de Deus diz que eu tenho a mente de Cristo. Eu quero pensar como Ele. Eu quero pensar como Ele. Assim como Jesus é, eu sou também nessa terra. E o Espírito Santo diz: ok, você venceu. Sabe, a gente tem que mudar. Entrega a sua razão, confia nele, não deixando você andar no caminho de teimosia. Faça isso enquanto você é jovem, porque quanto mais jovem você o fizer, mais tempo você vai conseguir andar na presença de Deus. Vai entregar o seu caminho ao Senhor, vai confiar nele. Ele vai fazer as coisas acontecerem no tempo próprio. Ele vai prosperar você com a melhor profissão, com a melhor empresa, com o melhor casamento, com sucesso, com vitória. E por isso que a palavra diz: abre a boca e eu vou te alimentar. Deus quer alimentar você. Ele não quer matar você de fome, Ele quer alimentar você, satisfazer as suas necessidades. E o versículo 13, concluindo, diz assim: como eu gostaria, repete comigo, o lamento de Deus. Olha Deus lamentando: como eu gostaria que meu povo me ouvisse, que o povo de Israel me obedecesse. O que é obediência? Obediência está ligado à lei? Não. Obediência está ligado a você crer, a você acreditar. Sabe, eu acostumei os meus filhos a acreditarem muito naquilo que eu falo. Então eu não faço promessa, nem para minha equipe de pastores, eu nunca faço promessa que eu não tenha condição de cumprir. Talvez seja até falta de fé, mas se eu digo para um dos meus filhos: eu vou fazer isso, eles sabem que eu vou fazer aquilo. O nosso problema é que a gente não acredita. Talvez o seu pai tenha mentido para você. Eu não sei se o Daniel quer puxar vocês entenderam, porque está gravando ali, né? Mas ele diz assim: se Deus é melhor do que meu pai, que Deus é esse? Vou pagar o lanche logo mais então. Sabe, talvez o seu pai não tenha sido bom, talvez ele tenha feito promessa e não tenha cumprido, talvez ele tenha tratado você mal, talvez você venha de uma família destruída, talvez o seu marido tenha sido um traste, talvez o seu casamento tenha falido, talvez o seu relacionamento tenha sido tão ruim, mas Deus não é assim, sabe? Não confunde as coisas, não confunde Deus com essas coisas. A palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, ela não é a palavra. Deus não vai se comportar igual o seu pai. Ele é melhor do que o melhor de todos os pais, porque a palavra dele não volta vazia e ele não pode mentir. Se você acredita, cada uma das promessas dele na sua vida vão se cumprir. Agora você pode dizer amém. Mas diz amém lá fora, quando a porta fechar, quando a coisa ficar difícil, você continua dizendo: Deus, eu sei, está difícil, eu não estou nem entendendo, mas eu sei que as suas promessas vão se cumprir na minha vida. Está difícil, mas eu continuo crendo. Está difícil, mas eu continuo recebendo a palavra. Eu quero essa palavra na minha vida. Sabe, eu vou contar uma ilustração e com ela eu pretendo fechar essa palavra, porque nós vamos cear daqui a pouco. Lucas capítulo 10, versículos de 38 a 42 diz assim: caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Quem recebeu Jesus? Marta. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Quem recebeu Jesus? Marta. Mas quem se assentou para ouvir a palavra de Jesus? Maria. Marta, porém, estava ocupada. O que Marta estava? Quantas pessoas ocupadas eu tenho aqui? Quase ninguém. Quantos desocupados eu tenho aqui? Mas se não é ocupado nem desocupado, o que é você?
Quem é você? Jesus está dizendo ali, a história conta, né? Lucas está contando a história, dizendo que Marta estava muito ocupada, ela tinha muito serviço. Tem gente que todas as vezes que você procura está ocupado. Ah, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, agora não posso, deixa para amanhã, não sei o quê, e fica sempre postergando. E essas pessoas, elas não se satisfazem. O versículo 40 diz assim: aproximando-se dele, de Jesus, Marta perguntou assim: Senhor, o Senhor não se importa que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz para ela me ajudar. A Bíblia diz assim, né? O que é mais importante, sacrificar ou obedecer? Se eu vou na sua casa, eu não falo muito. Mas se eu vou na sua casa e você me recebe lá, seja para uma visita social, ou seja pelo motivo que for, qual é a sua conduta? Enquanto eu sento no seu sofá, na sua cadeira, você vai limpar a casa, preparar café, fazer o almoço, tirar a poeira e vai me deixar sozinho lá sentado no sofá? Ou vai sentar perto de mim e vai me dar atenção? O que será que eu prefiro? Tomar um café ou ter a sua atenção? Eu não estou dizendo que eu não gosto do café, mas mais importante do que o café é a atenção. Seja bem-vindo na minha casa. Aí pega o celular e vai ficar lá. Marta recebeu Jesus, mas estava ocupada cuidando da vida. E Maria largou a vida para lá, para se assentar aos pés de Jesus. O que Maria queria? Ouvir a palavra. Quantas vezes ela ia ter a oportunidade de ouvir a palavra de Jesus? Não sei. Mas se aquela fosse a única, ela não queria perder aquela chance. Para quê? Para lavar a louça, varrer a casa, fazer o almoço? Liga para o iFood e deixa alguém trabalhar para você. Dá atenção para Jesus. Dá atenção para Jesus. Você vai na célula uma vez por semana e tem sempre uma história para contar. Não vem no culto porque tem sempre uma história para contar. Não senta para ouvir a palavra e depois reclama. Ah, Deus lamenta, né? O lamento de Deus. Ah, como eu queria que o meu povo me escutasse. Abre a boca que eu vou te alimentar. Mas vocês não quiseram me ouvir. Preferiram andar nos seus próprios caminhos. E eu deixei. Deus não vai impedir você de fazer o que você quer. Afinal, quem é dono do seu nariz? É você. Você é o dono do seu nariz. Você que resolve isso. Não te importas que minha irmã me deixe assim, te servindo sozinha? Diz-lhe que me ajude, não é que é da ordem, Jesus. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. O Espírito Santo mandou fazer uma pergunta aqui. E agora eu preciso que você se manifeste em fé, porque Deus quer curar o seu coração. Mas quando Deus quer curar o coração de alguém, é preciso que essa pessoa se manifeste em fé, porque sem fé você não agrada a Ele. Quando você se manifesta em fé, você está abrindo a boca e Ele vai satisfazer aquilo que você necessita. Na semana passada, quando eu chamei as pessoas, eu não digo, o Espírito Santo falou: não diz nem quanto é. Eu vou colocar no coração das pessoas. Eles vão lá, simplesmente vão. Quem vai fazer parte? Está aqui. Quem crê, crê. Não crê no natural. Eu não preciso fazer um carnezinho, nada contra o carnezinho, né? Porque Deus, Ele vai fazer a obra. Então Deus mandou fazer essa pergunta para você, e é preciso que você se manifeste. Você vai se manifestar ficando em pé. Aí é onde você está. Marta, Marta, disse Jesus, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. A pergunta do Espírito Santo para você: quantos preocupados eu tenho aqui? Com muitas coisas. Quantos inquietos eu tenho aqui?
com muitas coisas. Quando você se manifesta diante do Espírito Santo e diz: eu estou preocupado, eu estou inquieto, isso é ansiedade. E Jesus ensinou a lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Ele fala de todos os detalhes ali, da sua saúde, da sua família, das suas finanças. Às vezes a gente fica tão inquieto porque a gente vai comer ou de que maneira nós vamos nos vestir. Mas Jesus lá no sermão ele dizia: quem se vestiu mais bonito que um lírio do campo? Quando foi que um passarinho passou fome? Será que você não vale mais do que todos eles? Marta, Marta, você está inquieta e preocupada com muitas coisas. Uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não vai ser tirada dela. Deus tem uma boa parte para você.